Glória a Deus, glória a Deus. É maravilhoso ver o que Deus tem realizado no nosso meio. Mais do que espectadores, Deus tem gerado adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Num dia como hoje, sejamos sinceros, temperatura agradabilíssima, chuvinha, e estamos aqui, querido, com a casa repleta. Isso é uma sinalização de que o Espírito de Deus, ele tem tido vazão, ele tem tido primazia no nosso coração. Nós somos uma geração privilegiada. Nem Salomão, em toda a sua glória, desfrutou de tudo que nós desfrutamos. Tudo é muito rápido. Eu estava aqui, morei de 2002 a 2006 aqui, a minha primeira passagem em Sorocaba. Me lembro que eu tinha que sair do local de onde eu morava, ir até um orelhão. Meu filho não conhece isso. Orelhão, quem lembra do orelhão aí? Tinha que ir no orelhão, colocar não era ficha, era cartão, para ligar para o meu pai e para minha mãe em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje, querido, você faz uma reunião em tempo hábil, né? Por meio aqui das tecnologias. E isso vai gerando em nós um sentido de conforto, para não dizer comodismo. Então nós temos que estar cheio do poder do Espírito Santo, para sair de casa, num dia como hoje, agradabilíssimo, para quem gosta de futebol, tendo Copa do Mundo, chuvinha, e nós estamos aqui, escolhendo a boa parte, aleluia! O pastor Mura, permita-me compartilhar com a igreja isso. Ontem eu estava conversando com ele, e ele disse: pastor, ora por mim, eu tenho uma agenda em Laranjal, né? Em Laranjal. Eu falei: pode deixar, vou orar. Aí eu perguntei: vai ser que horário? Ele disse 19 horas. Eu falei: no horário do jogo da seleção brasileira, o povo está crente mesmo. Ele: pastor, é esse horário. Eu coloquei uma figurinha de um navio passando pelas ondas grandes assim, escrito tranquilo. Foi lá, abençoou a cidade. Deus é maravilhoso. E hoje, queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 12. Eu quero fazer menção de todo este capítulo, aonde Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado muitas verdades dentro dele. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Obrigado porque nós temos paz com o Senhor, somos plenos da tua graça, na tua presença há abundância de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa dádiva, porque tudo isso vem do Senhor. Eu te louvo porque o Senhor tem gerado cada dia mais em nós uma consciência da tua presença. O Senhor tem gerado, Paizinho querido, uma quietude de dentro para fora, aonde nós podemos desfrutar, usufruir da plenitude daquilo que o Senhor deseja fazer, realizar. O Senhor tem estabelecido o poder do teu Espírito, para mais do que ouvirmos a tua palavra, praticarmos. E mais uma vez, nós queremos te ouvir. Nós suplicamos: toma cativo a obediência da tua palavra, os nossos sentimentos, nossas emoções. Toca-nos de uma maneira personalizada. Somente o Senhor, Pai, tem o poder para tocar o profundo e o íntimo do nosso coração, para nos curar, para nos afirmar, para nos dar sentido todos os dias para nossas vidas. Ilumina os olhos do nosso coração, Espírito Santo. Sopra aqui, mais uma vez. Eu quero declarar aqui que me escondo atrás da cruz, e quero ser somente um arauto e um instrumento bem preciso da tua palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, você pode dizer amém.
Eclesiastes 2, versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, e que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias, antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com um simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante, quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então o tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão da prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama o sábio, e finaliza: nada faz sentido, tudo é inútil. Além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou, colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis, e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que essas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, amais este conselho. Não há limite para se produzir livros, e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Aleluia, que texto. Para aqueles que realmente têm já vivência, experiência de vida, sabe que essas são palavras, como a Bíblia diz, são tesouros ocultos, são pérolas preciosas da parte de Deus para cada um de nós. Na verdade, queridos, essa pergunta que está aqui atrás, ou na verdade uma exclamação, o sentido da vida, ou uma pergunta, o sentido da vida, eu coloquei como exclamação, ela é perguntada ao Google como best-seller, e não só ao Google, também agora para as inteligências artificiais. Todo ser humano, na verdade, vai passando por essa vida, e à medida que vai passando a vida, é interessantíssimo, por mais que o ser humano, ele é levado ao ponto reflexivo, às filosofias da vida, ao autoconhecimento da vida, mas queridos, não se chega
categoricamente a uma resposta. Qual é? O sentido da vida. Nós estamos diante de um homem que Deus, Ele permitiu ser o homem mais sábio que já passou sobre a face da terra, mais rico do seu tempo. Nós estamos diante de um homem que Deus permitiu experimentar tudo e mais um pouco que os seus olhos assim desejaram. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, então escreve Cântico dos Cânticos, um superlativo. Ele ainda era jovem. Então, Cântico dos Cânticos vai trazer uma paixão fervorosa. Na meia-idade, ele já mais maduro, amadurecido. Então, o Espírito Santo de Deus inspira ele em um livro que eu considero não somente como a teologia considera um livro de sabedoria, mas também um livro da justiça retributiva, Provérbios. Contudo, já mais adiantado, mais experiente, eu gosto dessa palavra, experiente, porque a Bíblia diz que na velhice, nós, estando plantado na casa do Senhor, nós daremos os nossos frutos, não é verdade? Que o Espírito então, que havia em Caleb, 85 anos, e ele ainda estava com vigor para lutar por sua terra e adorar ao Senhor, esteja sobre nós, aleluia. Quanto mais passar o tempo, mais graça de Deus então estará sobre as nossas vidas. Então ele mais experiente, ele inspirado pelo Espírito Santo, escreve Eclesiastes. Como eu disse, foi um homem que ele experimentou todo tipo de prazer. Ele experimentou dinheiro, fortuna, palácios, conquistas e conhecimento. E a palavra no original, a qual eu li aqui, tudo é vaidade, é realmente o ponto, digamos assim, central do livro de Eclesiastes. Alguns dizem que Salomão estava depressivo quando escreveu esse livro. Eu, queridos, digo para você, eu acredito que Salomão, ele literalmente foi inspirado por Deus, dentro da permissão de Deus, dele ter vivido todas essas experiências, exatamente para ser usado por Deus e trazer a resposta de que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque um homem que experimentou conquistas, um homem que experimentou dinheiro, um homem que teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 princesas, um homem que experimentou tudo nessa vida, ele literalmente diz assim: a conclusão é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Uma das piores coisas que pode acontecer conosco nessa breve peregrinação, e se é uma breve peregrinação, é porque existe um caminho. E João 14, versículo de número 6, está testamentado, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém é religado ao Pai ou vive a verdadeira religião se não for por meio de mim. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, princípio hermenêutico. Então esse texto de Eclesiastes número 12, ele compatibiliza com João 14, versículo de número 6. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Queridos, você já saiu sem destino? Você já foi viajar sem sentido? Uma das crises existenciais de hoje é que as pessoas terminam o final de semana e começam a sua semana sem literalmente saber o que vão fazer, sem sentido. Todos nós carecemos, precisamos, queridos, de entender o real sentido
da vida, porque isso vai trazer para nós propósito. E a palavra vaidade aqui, ela tem a conotação de que tudo é passageiro, tudo passa. Na verdade, também compatibiliza com os evangelhos aonde está testamentado: céus e terra hão de, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Ela permanece. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra, querido, aonde verdadeiramente habita a justiça. E tudo o que nós temos vivenciado na nossa geração, que aponta claramente para o retorno de Jesus Cristo, está no fiapo. Eu quero dizer para você, é para eu e você termos mais paz, consolidação de fé, mais sobriedade, porque a palavra de Deus está se cumprindo, ela não passará, tudo estará, quem sabe, sendo abalado, porque o autor aos Hebreus diz: tudo o que é abalável será abalado, para que permaneça somente o reino de Deus. Ou seja, o sistema mundial que é governado pelo maligno, como a Bíblia diz, o mundo jaz, o sistema mundial jaz no maligno, está caindo, porque um reino está por vir, querido, de forma literal, e ser implantado, aonde ele governará as nações com cetro de ferro. Então tenha paz, escolha a melhor parte, leia a palavra e viva verdadeiramente, querido, debaixo de tudo aquilo que não vai passar, e de fato aquilo que realmente tem sentido. Você vai buscar nos campos filosóficos, o sentido da vida é discutido não hoje, mas há séculos. Filmes procuram trazer o sentido para a vida, mas você vai encontrar a resposta somente nesse livro aqui. Nesse livro aqui, querido, que até mesmo agora a ciência, os mais doutos e entendidos, tem se dobrado. A arqueologia dos nossos dias tem se dobrado, porque tudo o que está escrito aqui, a ciência e a arqueologia está se deparando com a veracidade das Sagradas Escrituras. Então você está bem demais, porque você tem Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo habita aí dentro de você. Eu vou dizer para você, segundo o que o texto ele está trazendo para nós, lembra-te do teu Criador, lembra-te, enquanto há vigor, lembra-te no dia que está chovendo, vai adorá-lo, lembra-te no dia difícil, vai adorá-lo, lembra no dia bom, vai adorá-lo, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, lembra-te. Por quê? Porque, queridos, esse é o caminho e o sentido para as nossas vidas. O texto vai dizer que a visão vai ficar turva. Ontem, por incrível que pareça, eu gostava daquele velhinho, rapaz, o vovô Anésio. Não era uma benção aquele homem? Ele era ele, né? Venceu a depressão, o neto dele lá fazendo as coisas com ele, faleceu ontem. Eu achei interessante um vídeo que ele disse, depois que ele caiu e teve a fratura no fêmur, e passou-se uns dias já ele recuperado, e tem um vídeo ele dizendo para o neto dele assim: eu não chego no final do ano, pode ir se preparando aí que eu não chego no final do ano. Sabe o que eu vi ali, queridos? O que a Bíblia está falando aqui. A visão ficou turva, o gosto, sabe aquela coisa visceral do jovem, do ego, que o jovem parece que ele quer conquistar, não é? O mundo assim,
parece que, né? Aí vai passando o tempo, você vai entendendo o verdadeiro valor da vida. Você vai entendendo o valor de um matrimônio, você vai entendendo o valor de uma verdadeira amizade, você vai entendendo o valor de um filho, você vai entrando num campo outro de vida. Você vai entendendo que o status, a fama, é tudo muito, muito efêmero, como o pastor Muro usou aqui. É tudo muito efêmero. A sua cabeça muda, há uma transição, há um shift. Você vai se apropriando mais do que vale a pena. Um momento com a família, um momento de adoração, um momento de simplicidade e glorificar o Senhor. Você vai vendo que aquela correria, parece que é tudo meio que efêmero, atrás do vento mesmo. Mas o detalhe é que Deus, Ele trabalha, querido, com cada um de nós, e Ele vai nos aperfeiçoando, não é? Estamos sendo aperfeiçoados por Deus, é o processo de santificação. Então não tem como eu cobrar do meu filho de 13 anos o que eu consigo já enxergar hoje da vida, porque ele está em desenvolvimento, né? Está passando pelas fases. E o livro de Eclesiastes, o tema central é esse, é o sentido da vida, é a reflexão em relação ao sentido da vida. Então, o sentido da vida, queridos, em primeiro lugar, não está no que passa, mas está naquilo que permanece. O que permanece é eterno, amém? É a presença dEle. Queridos, é comprovado cientificamente, se você tem uma casa, por exemplo, você tranca aquela casa, ninguém mora naquela casa, você deixa ela trancada, você deixa tantos anos ali, ela por si só começa a se deteriorar. É comprovado isso, porque a vida é movimento. A vida é movimento. O Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo é pneumatologia, porque fala de sopro, fala de movimento. Você já reparou que uma pessoa, quando ela vai envelhecendo, a primeira coisa que vai acontecendo, ela vai perdendo os movimentos, a agilidade? Porque ela vai perdendo os movimentos. Tudo passa, queridos. Esse microfone vai passar, o carro que nós utilizamos hoje vai passar, as casas que moramos hoje vai passar. Esses dias eu tive a oportunidade de ir em Campo Grande, na minha terra natal. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, meninão, tinha uns 9 anos, 8 anos de idade, passava no centro da cidade, eu via aquelas casas assim, meu pai passava e falava: nossa pai, olha essas casas. Eu fui com a minha mãe, estacionei na esquina do lugar onde a gente via aquelas casas. Está tudo abandonado, queridos, tudo, está tudo deteriorado, tudo acabado. Porque passa. Escute o que a Bíblia diz: o mundo e a sua concupiscência, ela passa, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A memória do ímpio desaparece, mas a memória do justo será lembrada por toda uma eternidade. Então, queridos, realmente o sentido da vida não está no que passa, mas no que permanece. Onde é que eu e você estamos construindo a nossa vida? No que é temporário, querido. Aonde tudo termina em um eternamente vazio, ou realmente estamos construindo a nossa vida na rocha? Ei, na rocha! Você tem que decidir, eu tenho que decidir aonde é que a nossa casa está construída. Como Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha.
vem as chuvas, as tempestades, os ventos, e ela permanece. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vem as chuvas, vem as tempestades, vem os ventos, e grande é a sua queda. Sabe, queridos, que os nossos olhos sejam como de pombas. A pomba consegue olhar fixamente, somente para um local. Que os nossos olhos sejam como de pomba, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Salomão buscou sentido no prazer, querido. Leia Eclesiastes. Salomão buscou sentido no trabalho. É interessante que eu estava lendo a respeito disso. Ele diz assim: nossa, eu me matei de trabalhar e vai ficar tudo para o outro. Eu fico pensando, às vezes tem pessoas que estão sofrendo com cortisol altíssimo, está tendo quase um piripaque aí, conquista tudo durante 30 anos, não desfruta de nada e deixa tudo para o outro ainda. Queridos, às vezes o meu mal é pregar a verdade. Eu sei que muitas vezes não lota igreja esse tipo de mensagem, né? As mensagens que geralmente Deus atribui, que são as mensagens dele, se é na internet, né? Eu já ia ser cancelado, Dene. Mas eu fui chamado por Deus para ser um arauto. O arauto, ele não prega ou não libera a mensagem que é dele. Ele fala o que está escrito na palavra, porque Deus vela por cumprir não a minha palavra, vela por cumprir a palavra que é dele. E por que eu falo isso? Porque assim, com sinceridade, querido, trabalha mesmo. Porque está escrito, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim: aquele que não quer trabalhar, também não coma. Na carta dele aos Tessalonicenses, precisamos trabalhar, mas por favor, querido, desfruta um pouquinho da sua vida, isso é dom de Deus, amém? Pegou no Espírito? Aleluia! Vai tomar um cafezinho, querido, com a esposa, faz mal para ninguém. Aleluia, vai comer uma carninha, vai lá no Parque das Águas, tomar um sol, tomar um sorvetinho, faz mal para ninguém isso aí não, meu querido. Porque Salomão está dizendo a respeito disso. Que coisa maluca é essa? Vivi cheio de cortisol alto, nível de estresse elevadíssimo, sempre envolvido em reuniões, para deixar tudo para o outro, para os outros desfrutarem e usufruírem. Ele buscou, querido, nas riquezas, buscou. Pensa no homem que teve tudo. Primeiro porque o seu pai Davi já deixou assim uma coisa bem legal para ele. E segundo, porque ele foi escolhido por Deus, querido, para a construção do templo, Deus liberando a sabedoria sobre ele. O interessante, sabe o que é? É que ele, inspirado pelo Espírito Santo, estabelece o grito da alma. Tudo é vaidade, tudo vai passar, tudo é efêmero. Um dia eu ouvi um ancião em um velório, saudoso pastor Walter Marier, estava com ele num velório. A Bíblia diz que é melhor você estar na casa do luto do que num banquete, porque ali você vai adquirir sabedoria. Estava
com o pastor Walter, as pessoas pranteando como estava no texto, e os comentários dizendo a respeito da pessoa, como esse irmão era abençoado, como esse irmão era bom, como era uma pessoa diferenciada. E o pastor Walter disse para mim assim: Rafa, é interessante como as pessoas ou nós perdemos tanto tempo com o ego. Na horizontal, Rafa, ele disse assim: como agora o nosso irmão está, todo mundo fica bom, todo mundo fica gente boa. Sabe por quê, Rafa? Porque acabou a competição. Uau, uau, uau. Nós deixamos de amar, querido, de elogiar. Porque se o cidadão está na vertical, deixa para lá, não vou falar não. Mas esse foi um ensinamento para mim. Na horizontal, Rafa, todo mundo é gente boa, porque não tem mais competição. Ele não representa mais uma ameaça. E tudo que Deus quer, querido, é que nós vivamos a nossa vida debaixo da paz, debaixo da filiação dEle, não se cansando de fazer o bem, porque no tempo devido nós colheremos. Não está escrito lá em Gálatas? Se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, mas vivendo as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Tudo fala de algo interno, querido, de um reino que está dentro de nós. Tudo fala de um sentido maior que somente Deus pode dar para nós. Então, para ir para o segundo ponto, a pergunta que eu te faço é: onde é que você está investindo a sua vida? Simplesmente no que passa, ou naquilo que permanece, naquilo que é eterno? Com sinceridade, querido, se você ler Mateus 6, você vai entrar numa crise existencial e espiritual. Você vai falar assim: eu vou ter que me converter de novo. Que é um trem na nossa geração de falar assim: não, estou na correria, né? Um aceleramento. Aí você vai se deparar lá em Mateus capítulo de número 6, Jesus falando assim: viu, são os pagãos que correm atrás dessas coisas aí. Confie em Deus, querido. Realiza aquilo que você tem que realizar com destreza, com sabedoria, com perspicácia. Mas deixa o teu coração debaixo da paz, querido. Porque a paz do Senhor excede o entendimento. Ela guarda o coração e os sentimentos até a volta de Cristo Jesus. Aleluia. E para isso, você vai ter que ter a sabedoria dos céus. Por quê? Porque você vai ver esse sistema mundial, tanta coisa acontecendo, querido. Mas com sinceridade eu aprendi uma coisa: nem tudo que reluz é ouro. Hoje a maioria das coisas é tudo aparência, irmãos. É tudo aparência. Não é real, é aparência. Parece que as pessoas hoje vivem dentro de uma bolha que se chama aparência, e deixam de desfrutar de uma vida, querido, boa. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Em segundo lugar, queridos, temer a Deus é o fundamento do sentido da vida. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos:
ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos. Presta atenção nessa frase aqui agora. Porquanto foi para isso que fomos criados. Tudo o que foi criado tem um manual. Olha o nosso manual aqui, ó. Para você funcionar bem. Está aqui, querido. Você não acredita na teoria do Big Bang, não, né? Você não veio do macaco, meu querido. Você veio do Criador, nós somos criacionistas, irmãos. Vigiem. Você veio dele. Ele te desejou, ele soprou vida, te teceu. Amém. Então, é o fundamento, é temer ao Senhor. Temer a Deus não é ter, querido, nenhum momento medo dele, mas temer a Deus é realmente se relacionar com a pessoa dele. Foi para isso que ele veio. Estávamos desconectados, estávamos destituídos da sua glória. Ele mesmo se ofertou voluntariamente num plano redentor. E todos aqueles que então reconhecem, recebem a Cristo Jesus, agora então é regenerado, reconectado, redimido. E agora o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Temos paz com Deus. Amém. E podemos viver em comunhão com Ele. Podemos ter a voz dEle, o sentido, a direção. Podemos realmente ser quem nós somos, na maior sinceridade possível. Porque Deus, Ele está dentro de nós, Ele nos conhece. Fale das suas lutas, fale dos seus receios, fale dos seus medos, fale de tudo, querido, que passa a sua mente, sua cabeça. Não fique pensando que Deus não sabe, Deus sabe. Sabe uma das orações que eu mais faço para Deus? Deus, em nome de Jesus, me livra de mim mesmo. Você vai tendo alguns conhecimentos, querido. Por exemplo, no momento de raiva, a neurociência afirma que o pico da raiva, querido, 30 minutos, você precisa de 30 minutos para ela. Mas quando vem um pico da raiva, é acionado aquilo que é chamado a parte reptiliana do cérebro humano. E aí, querido, ou você vai atacar e vai machucar muita gente, você vai ser um trator. Ou você vai recuar e vai fugir. Por isso que as pessoas vivem em fuga ou vivem o quê? Atacando. Você já viu aquela discussão entre casal, que eles se amam, e do nada sai uma palavra assim, ó, de alto poder destrutivo. Sabe o que é isso? É o pico da raiva. É quando aciona essa parte do cérebro que chama reptiliano. Nós nos comportamos como animais. Mas se passa aquele 30 minutos, querido, ó, o pico. Por isso que a Bíblia não erra. Irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira vai vir. Ela vai vir. Mas irai-vos e não pequeis. Se você então se conhecer, querido, você saber, opa, aqui agora, meu córtex pré-frontal fechou. Então eu estou sem poder de decisão. Vai ser tudo muito ruim aqui agora. É melhor então depois a gente conversa. Depois a gente tem esse tempo para voltar, querido. O quê?
a sobriedade. Então nós precisamos de se relacionar com o Espírito Santo e não ter medo dele. Precisamos de abrir. Senhor, eu estou com raiva, eu me sinto injustiçado. Senhor, eu estou com dificuldade nessa área. Pai, eu estou me sentindo assim. Hoje está difícil, Senhor. Por isso que eu falo, é a oração que eu mais faço. Senhor, livra-me de mim mesmo, Senhor. Para que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, ela seja estabelecida. Nós sempre vamos ter, querido, essa luta, ok? Conosco mesmo. Eu costumo dizer que a maior luta é essa. Está lá em Gálatas. Há uma luta entre o espírito e a carne, de modo que um não faz o que o outro deseja. Então essa luta vai existir constantemente nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus está aí para nós nos relacionarmos com Ele. Temer a Deus é o fundamento do sentido da vida. O que é temor, queridos? Temor é respeito, é consciência constante da presença de Deus, é permitir com que o meu e o seu coração seja alinhado com Deus. Isso é temor. Quando você respeita a presença de Deus, isso é temor do Senhor. Quando você tem consciência da presença de Deus, você sabe que Ele está. Eu costumo dizer o seguinte, que na plateia do palco das nossas vidas, quem está sentado é o próprio Deus. Compreende? Olha o que está escrito: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Na plateia do palco das nossas vidas, quem está sentado é o próprio Deus, querido. Porque sem temor, o que acontece? O homem, ele passa então a ser o centro. E aí se torna então um culto ao homem, às nossas vontades, e não o governo do Espírito Santo, e não o governo do Senhor. A suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. O homem segundo o coração de Deus, Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, de que os seus mandamentos não são pesados. No Brasil, queridos, nós temos assim uma dificuldade muito grande para entender a respeito dessas ministrações de mandamentos, de senhorio. Por quê? Se você for fazer uma pesquisa, infelizmente no Brasil é muito alta a porcentagem de quem não tem o nome do pai no RG. Então, nós somos um país, infelizmente, é forte a palavra, mas de órfãos. Compreende? Então, para o coração de cada um de nós entender de que os mandamentos do Senhor é para nossa segurança, é para o nosso bem, é para a gente ter sentido na vida, é para a gente ter proteção. É muito difícil, entende? Com sinceridade, queridos, eu nunca vou chegar para o meu filho, para o Kael, e estabelecer uma diretiva para prejudicá-lo. Com sinceridade estou falando para vocês, queridos. Agora, se eu que sou mau, acredito que sei dar boas coisas ao meu filho, a Bíblia diz: o que dirá o Pai que está nos céus? Não nos dará o Espírito Santo de Deus? Aleluia. Então,
A acessibilidade dos mandamentos do Senhor é para segurança, para proteção, é para sentido da vida. A verdadeira liberdade, querido, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais novamente sobre um jugo de escravidão. Gálatas capítulo de número 5. Agora, o nosso tempo, a nossa geração não entende o que é liberdade. Porque a nossa geração vive liberdade sem responsabilidade. Isso não é liberdade. Liberdade sem responsabilidade vira licenciosidade, justificativa para o pecado. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado, e aí nós vamos voltar para esse lugar de escravidão do pecado? Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é, querido, a liberdade? Eu vou dar um de louco aqui com vocês, mas imaturidade, compreenda. Eu vou dar um de louco para você entender. Você pode sair daqui e ali fora fumar um baseado? Pode ou não pode? Pode? Pode, é isso aí. Você pode ou não pode? Pode, lógico que pode. Mas você deve? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas eu posso, mas não me deixarei me escravizar por nenhuma delas. Quem é livre pode fazer, mas agora tem a escolha de dizer assim: isso não me domina. Quem me domina é o Espírito Santo. Uau, é o governo de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Se é para Jesus, querido, faz melhor, porque eu sei que não é para mim. Aleluia, glória a Jesus. Então podemos, mas não devemos. Você pode tudo, querido. Deus não vai barrar você, não vai, porque o relacionamento com Ele é um relacionamento voluntário. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não impõe. E eu e você que estávamos mortos nos delitos e pecados, agora recebemos vida com Cristo Jesus. Eu gosto da palavra arbítrio livre. Não gosto muito da palavra livre-arbítrio. Qual que é a diferença? Porque o meu e o seu livre-arbítrio, quando Adão caiu e pecou, foi perdido. Sim ou não? Estávamos mortos nos delitos e pecados, mas ele teve que vir. Tivemos que reconhecê-lo, para agora então termos acesso à vontade de Deus. E para isso tem que ter transformação de mente. Tem algum arbítrio aí? Está morto. Está morto no delito e pecado. Leia João 3. Já está, imperativo, condenado. É necessário nascer de novo. Quem não nasce de novo não entra no reino. É a palavra, querido. É a palavra que é do nosso Deus. Então, é o que vai estabelecendo o sentido de vida. Sem temor, querido, o homem vai se tornando o centro. Infelizmente, os homens vão governando a eles mesmos e vão perdendo a sensibilidade do governo do Espírito Santo. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, comigo, com você, são duas coisas. Primeira, Romanos capítulo de número 1, pelo que Deus os entregou, as suas próprias concupiscências e paixões. É Deus entregar, querido. Você quer fazer sua vontade? Você já se deparou com uma pessoa assim, ó, que você está literalmente vendo ali na frente, e ela está teimando, e você está vendo ali na frente, e ela está teimando,
E você está vendo ali, e você está resistindo, está tentando ajudar, está tentando falar, mas e você está enxergando ela, mas ela teima tanto, que chega uma hora que você fala assim, quer saber de uma coisa? Vai. Se responsabiliza aí. Romanos capítulo de número 1. Pelo que Deus os entregou. Segunda coisa, que é terrível acontecer comigo e contigo, sabe o que é? Cauterização da mente. Cara, quando a mente fica cauterizada, a pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, ela acha que ela está certa. Já conversou com gente que sabe que está escrito na Bíblia, que não deve perder o costume de congregar, e a pessoa tem coragem de falar na sua cara que dá para ser igreja sem congregar. Não é uma doideira, gente, está escrito na Bíblia. A pessoa lê inteligente, mas a mente vai ficando tão cauterizada, que ela vai se tornando o Deus dela. Ela vai achando justificativa para tudo. Já não é mais um mandamento do Senhor, é o álibi da alma. É o homem se tornando o centro. É como se o homem se tornasse conselheiro de Deus. A doxologia de Romanos 11 não serve para nada. Quem lhe deu primeiro, para que ele possa lhe retribuir? Quem pode ser o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Aí é o seguinte, Deus é Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Ele deu o melhor, o Filho. Ele nos constrange em amor. Aí o cidadão aqui quer ficar teimando. Quando você lê a história de Israel, querido, você vai ver que coisa terrível. Israel, em um determinado momento, teimou tanto com Deus, que o próprio Deus falou, já que vocês querem falsos profetas, agora eu vou colocar um engano na boca dos profetas. Eles teimaram tanto com Deus, que Deus falou, agora então, é isso que vocês querem? Então, o juízo vai ser esse. Já que vocês querem falso profeta, então é os falsos profetas que vocês vão ter. Porque Deus não tem lógica, Deus discutir comigo, com você, tem? Não tem. Ele é Pai da eternidade. Ele é santo na sua própria santidade, perfeito na sua própria perfeição, autoexistente, não tem carência nenhuma existencial nele, tudo existe e subsiste por meio dele. Quem é que precisa verdadeiramente então de se voltar a ele? Somos cada um de nós. Por isso o fundamento aqui, queridos, da vida, do sentido da vida, é o temor do Senhor, amém? É buscar agradá-lo, é ter consciência eterna, é viver com propósito. E as nossas decisões, elas vão demonstrar se nós tememos a Deus ou não. E por fim, queridos, guardar os mandamentos do Senhor é uma expressão prática, precisa de ser uma expressão prática. O nosso amor não deve ser somente de palavras, está escrito. Não seja somente o seu amor de palavras. Eu costumo dizer que até papagaio fala, querido. É ou não é? Mas tem que ter uma praticidade. O amor, ele precisou de ser conjugado, sim ou não? Naquela cruz do Calvário, Deus é amor. Agora presta atenção, esse versículo, pastor Mateus, me constrange, de Romanos. Deus comprova o seu amor para conosco, tendo dado o seu Filho.
quando éramos inimigos. Que Deus tem que provar alguma coisa para nós, gente? Mas está escrito que Ele comprova o seu amor para comigo e com você, dando o Filho dele em favor das nossas vidas. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, amém? E ela se revela aonde? Ela se revela na obediência à voz do Espírito Santo. É aí que ela se revela, na obediência do Espírito Santo. Deus, Ele é tão bom, tão precioso, que até mesmo, queridos, se o meu justo cair, a palavra dele diz, ele não ficará prostrado, a minha destra o susterá. Preste atenção, filhos amados de Deus, debaixo do sentido da vida, erramos, pecamos. Deus é tão bom, que tem um caminho que se chama arrependimento, que Ele atribuiu para cada um de nós, entrarmos nele, nos arrependermos, recomeçarmos e seguirmos a nossa vida debaixo da voz do Espírito Santo. O Senhor não nos descarta, não somos descartáveis. Torno a dizer, Ele só quer que nós entendamos realmente que é Ele que tem o sentido da vida, estabelecimento de propósito. Eu fico pensando, querido, em algumas coisas. A minha mãe, eu tive o privilégio de tê-la aqui, ela completando 70 anos. Foi um privilégio para mim. Eu lembro de algumas coisas que hoje eu faço com a minha família e com meu filho, e que eu falo assim, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo e entender isso aqui, como eu iria valorizá-lo mais. Mas é tempo, porque ela completando 70 anos, eu lembro daquela mulher, cabelo pretinho, e ela fazendo a correria de almoço, preparando eu e meu irmão para o colégio, leva, busca, volta, dá alimento. E quando eu olhei para minha mãe, e eu a vi com 70 anos, o cabelo grisalho, a pele já não é a mesma. Lembrei do meu pai, aquele homem forte. Esses dias eu brinquei com ele. No fundo de casa tinha um chuveirão, queridos. Lá, dia de frio, o homem entrava lá e falava, tá vendo? Aí eu liguei para ele esses dias de vídeo. Tava um friozinho de nada. Ele de touca, tudo encapuzado. Eu falei, cadê aquele machão? Tem tempos, estações. Mas eu observo assim, como eu iria valorizar mais. A correria que hoje eu faço, tudo aquilo que Deus me dá energia, a grande verdade é que quando nós fazemos para a glória de Deus, tudo vai ganhando sentido. Tudo vai ficando no seu devido lugar. A Bíblia diz, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Porque quando fazemos para a glória de Deus, que tudo vai ganhando sentido, tudo vai entrando no devido lugar, tudo vai deixando, querido, de ser peso, competição, inveja, tudo vai deixando
de ser aquilo que realmente nos afasta do amor de Deus, o nosso Pai, que é derramado pelo seu Espírito em nossos corações. Então o sentido da vida se manifesta onde? Onde Deus, Ele estabelece a sua voz, a sua palavra. E eu finalizo dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós o amarmos, nós vamos guardar os mandamentos dele, amém? Você pode se colocar em pé. Será que a nossa alma consegue se submeter um pouquinho mais ao amor de Deus? Será que o nosso coração consegue se dobrar um pouco mais à onipotência de Deus, à onisciência de Deus, à soberania de Deus, ao cuidado de Deus? Será que a nossa alma consegue se dobrar aqui um pouco mais à voz do Espírito Santo de Deus? Você é único, você é única, é singular. Deus te fez e jogou fora a forma, querido. Esquece. A plenitude está na presença dEle. Se essa é uma das perguntas mais feitas nos nossos dias, no nosso tempo, eu quero dizer, mais do que você viver, você pode também ser um instrumento de Deus para trazer o sentido de vida para um filho, para um parente, para um amigo, para uma amiga. As pessoas estão precisando do Espírito Santo, queridos. As pessoas estão precisando da presença de Deus. As pessoas estão precisando de ouvir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. As pessoas estão precisando dessa realidade. Igreja, eu quero chamar realmente a nossa atenção para nós organizarmos ou reorganizarmos prioridades internas. Averiguar nossa casa aqui interior. Eu quero realmente chamar a nossa atenção para nós não vivermos de forma automatizada, no automático, mas vivermos pela revelação de Deus, o Espírito Santo. Você tem uma vida só uma. É uma só. Depois disso, a Bíblia diz que vem o juízo. Os que estão em Cristo, querido, têm a vida eterna para desfrutar a presença do Pai. Deus é tão justo, que na verdade eu costumo dizer que o inferno não é ruim por causa do fogo, não é isso. É porque lá a Bíblia diz que está a ira do Cordeiro, entende? Um dos atributos de Deus, não fogo. Nós precisamos de entender, querido, que o mal não é uma entidade em si mesmo. O mal é a ausência de Deus, é a ausência da presença de Deus. Quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado da presença de Deus, mais malignidade, mais torpeza,
mais insensatez, mais loucura, mais desvio, porque só Deus, só a presença dEle tem o poder para frear aquilo que é desgoverno. Só a presença de Deus pode trazer sentido, plenitude, graça, favor. Você pode fechar os seus olhos por um instante, deixar o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida, deixar o Espírito Santo de Deus trazer ainda mais da presença dEle. Se permitir ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Você pode olhar para os seus dias, para a sua vida nessa hora, e agradecer a Deus e dizer assim: hoje é o dia que eu tenho, e como a palavra dele diz, alegremo-nos pois nele. Você pode olhar e fazer nesse momento uma reflexão, e realmente agradecê-lo por ser redimido, redimida, por estar debaixo do amor, uau, por estar debaixo da mão poderosa dele, uau, e vivendo debaixo desse sentido, uau, o destino profético seu é João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Sim, você tem um destino profético, você está peregrinando, você está simplesmente passando. O meu espírito e o teu espírito tem saudade de casa, saudade da eternidade, queridos. Nós te adoramos, Espírito Santo. Uau, na beleza da sua santidade. Nós te adoramos porque queremos mais do seu governo, queremos mais do Senhor no centro das nossas vidas. O Espírito Santo está pairando aqui, queridos. O Espírito Santo está se movimentando, está enchendo o teu coração, tocando a sua vida. O Espírito Santo de Deus está falando dentro de mim, que Ele está trazendo sentido, e desta forma está trazendo cura, está curando, querido, enfermidades. O Espírito Santo de Deus está removendo preocupações, Ele está removendo, querido, indagações. O Espírito Santo está trabalhando ao seu favor. Levante as suas mãos aos céus, vamos adorar em nome de Jesus.